Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. De número 105. Antes de lermos, só gostaria de reforçar que amanhã terá batismo no Vale Ebenezer. Você que ainda não teve oportunidade de conhecer, e você também que já conhece, amanhã o pessoal vai se reunir aqui às 9 da manhã e vai estar saindo numa caravana. Você que nunca teve oportunidade, lá é um espaço muito, muito bonito. Então, se você puder participar dessa experiência, vai ser uma bênção. Amém? Salmo 105. Nós vamos ler do versículo 17 ao 22. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu tudo o seu sustento. Mas ensinou um homem diante dele, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhes os pés, cumprir a sua predição, e a palavra do Senhor continuar o que dissera. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Caim. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Tua palavra ela é poderosa para transformar a nossa vida. Tua palavra é poderosa para salvar vida. Então que nessa noite, Senhor, o teu Santo Espírito, ele tenha liberdade para agir em cada coração. E que a tua palavra ela possa ir de encontro à necessidade de cada pessoa que entrou neste lugar, Deus. Que a mente e os corações estejam cativos somente à tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. No Salmo de número 105, a gente vê um resumo da história de José. A história de José é uma história muito conhecida, e a gente vai poder ler essa história em Gênesis, a partir do capítulo 37. Na verdade, são vários capítulos contando a história desse homem. E é uma história bem conhecida, eu acredito que muita gente já conhece. A gente vê até alguns desenhos. Então é uma história bem conhecida, mas uma história rica, que traz muitos ensinamentos para nós. E eu dei um título para essa mensagem desta noite. E o título é: Fomos criados para vencer. Nós fomos criados para vencer. E Deus ele tem um propósito na nossa vida. E a gente vai ver na vida de José, que José tinha um propósito, e José foi um vencedor. Mas na nossa trajetória, na trajetória da nossa vida, nós vamos ter algumas dificuldades. Nós vamos passar por algumas situações difíceis na nossa trajetória. E esse homem, chamado José, ele tem uma conduta e um comportamento que nos ensina como agir em situações difíceis. Quem aqui já não passou por uma situação difícil ou
está passando por uma situação difícil nesse momento? Onde você olha para as circunstâncias e você diz: olha, não tem mais jeito, está difícil, estou pensando em desistir, eu vou parar por aqui. As dificuldades, o medo, muitas vezes tenta nos paralisar. Mas a história desse homem, ela nos traz ensinamentos. Essa história nos traz uma motivação para que a gente possa prosseguir em meio às dificuldades, às circunstâncias que estão ao nosso redor. E eu quero falar sobre algumas situações que José ele passa. E se você puder voltar um pouco a sua Bíblia, no capítulo 37, versículos 18 e 20. Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhes tiremos a vida, e acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e tirá-lo de volta. No capítulo 37, a partir do versículo 1, vai começar a contar a história. E a história diz que Jacó, ele teve José, e José era o filho da sua velhice. E era o filho que ele tinha uma atenção, era o filho que ele gostava mais. Porque além de ser o filho da velhice, também era o filho de Raquel, a mulher a quem Jacó amava. E Jacó, o texto vai dizer que Jacó ele estava confeccionando uma roupa especial para Jacó, uma roupa colorida, uma roupa que chamava atenção. E isso gerou nos seus irmãos ciúmes. E José também era aquele que o pai pedia para ele verificar se os irmãos estavam fazendo tudo correto. Era aquele que denunciava os erros dos seus irmãos. E isso gerou ciúmes, gerou uma ira no coração dos seus irmãos. E eles tramaram contra José. O pai pede para José ir até os irmãos, para verificar se estava tudo bem. E de longe os irmãos veem José e diz: lá vem aquele sonhador. Porque José ele tinha tido um sonho. E nesse sonho ele diz que havia feixes. Ele colhia feixes, e o feixe dele e o feixe dos irmãos se prostravam diante dele. Depois ele teve outro sonho: a lua, o sol e 11 estrelas se prostravam diante dele. E isso fez com que os seus irmãos ficassem indignados. Mas como assim? Nós vamos nos prostrar diante de ti? Você vai ser rei sobre as nossas vidas? E aquilo foi gerando uma ira maior no coração dos irmãos. Mas o pai, ele se aquieta. Aquele sonho de José é um sonho profético. Deus falando com José através de sonhos. Porque José tinha uma promessa. Mas José ele fala na hora errada, e aquilo gera uma ira no coração dos seus irmãos, e os irmãos tramam contra ele. Então a primeira situação, José, ele foi traído pelos irmãos.
eles tramam sobre a vida de José. Jogam José num poço. E José é vendido para os ismaelitas e levado para o Egito. José, ele foi traído, mas ele não esqueceu dos seus sonhos. José, ele foi traído, mas ele não deixou de sonhar. Quem já foi traído? Em algum momento nós fomos traídos. Em algum momento alguém gerou uma decepção em nosso coração. Mas nós não podemos parar de sonhar. Nós temos que avançar, porque o Senhor tem uma promessa sobre as nossas vidas e Ele quer cumpri-la. Gênesis 39, de 1 a 7. José, ele é assediado. Ele foi parar na casa de Potifar. Potifar era o capitão da guarda de Faraó. Era um homem importante. E José vai parar naquele lugar como escravo. Um lugar distante, longe do seu pai, longe dos seus irmãos. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Potifar, ele confia todas as coisas nas mãos de José. José tinha o poder de tudo. Havia uma confiança, porque Deus estava com José. O texto vai dizer: José prosperava porque Deus o ajudava. Deus estava com José. Mas ele foi assediado por propostas erradas. A palavra vai dizer que, em certo momento, houve um interesse da mulher de Potifar por José. O texto vai dizer que Potifar era um homem bonito, era um homem forte, sarado, e isso chamou a atenção. A mulher de Potifar já não olhava mais para José como um escravo, mas ela olhava para José como um possível amante. E ela tenta algumas vezes, dizendo: José, vamos para a cama comigo. E José disse: não, eu posso fazer todas as coisas, eu tenho o poder de fazer muitas coisas aqui, nessa casa, mas você, eu não posso tocar. E ela tenta algumas vezes. José é assediado por propostas erradas. E quantas vezes nós somos assediados por propostas erradas? José, ele poderia pensar: eu vou levar vantagem, eu vou ser amante da mulher de Potifar, e eu vou ter de repente mais vantagens. Mas José, ele tinha um temor no coração dele. E ele, em todos os assédios, ele diz não. E o texto vai dizer que em determinado momento, ele entra na casa de Potifar, e ali não tem nenhum empregado. E ela tenta agarrá-lo e ele foge, mas parte da roupa dele fica nas mãos dela. E ela começa a gritar e dizendo: olha, ele tentou me agarrar, ele me assediou. E isso chega aos ouvidos de Potifar. E o texto vai dizer que Potifar, ele fica irado. E ele manda José para a prisão. José é assediado por propostas erradas, mas ele continua fiel a Deus. E essa postura, essa decisão de Potifar em ser fiel a Deus o leva para a prisão.
José ele fica na prisão aproximadamente 13 anos. No início do texto vai dizer que José ele tinha aproximadamente 17 anos, era muito jovem, e ele vai parar na cadeia. Mas ele é obediente a Deus, ele é obediente ao seu chefe Potifar, mas ele foi parar na prisão. Muitas vezes as propostas que surgem para nós parecem ser boas, parecem ser atrativas, mas muitas vezes essas propostas erradas podem nos levar à morte. José agora se encontra na prisão, um lugar terrível. Quem já teve a oportunidade de entrar num presídio, numa penitenciária, sabe. Aqueles que nunca entraram, de repente têm uma ideia. Eu trabalhei quase 5 anos no sistema penitenciário, e eu lembro da primeira vez que eu entrei numa cela. E eu olhava para aquele lugar e eu dizia, meu Deus, eu não conseguiria viver nesse lugar. De tão terrível. E José estava ali. Ele não devia, mas ele estava. E o texto vai dizer que José, ele prospera dentro daquela prisão. O capitão da guarda o coloca como responsável por aquele lugar. Ele é um homem de destaque naquela prisão, porque o texto vai dizer que Deus estava com José, Deus estava abençoando José. Independente do lugar onde estivermos, se o Senhor estiver conosco, a gente vai fazer a diferença. Nós vamos brilhar onde nós estivermos. E o texto vai dizer que em certo momento, o copeiro do rei e o padeiro do rei fizeram algo que irritou o rei, e o rei mandou para a prisão. E o texto vai dizer que o capitão da guarda pede para José cuidar do copeiro e do padeiro. E o texto vai dizer também que a prisão era na casa do capitão, na casa de Potifar. E Potifar confia o copeiro e o padeiro nas mãos de José, porque o Senhor estava com José. Gênesis 40, o texto vai dizer que esses dois tiveram um sonho. E após o sonho, pela manhã, José olha para eles e vê em que eles estão aflitos, eles estão tristes. E José se compadece e pergunta, o que houve? É que nós tivemos um sonho e a gente está intrigado com isso. E José diz, o meu Deus vai revelar esse sonho. Esse Deus que está comigo, esse Deus que tem me abençoado, esse Deus que tem me prosperado, Ele vai revelar. E José, ele revela o sonho desses dois homens. Ele diz, olha, copeiro, em 3 dias você vai estar diante do rei. Em 3 dias você vai estar servindo o rei. E ele diz para o padeiro, em 3 dias você vai ser morto. Vão cortar a sua cabeça
e vão expor o seu corpo. Imagina a aflição desses homens, esperando esses 3 dias. E realmente, no 3º dia, eles são levados diante do rei. O copeiro é restituído e o padeiro é morto. E José diz: olha, copeiro, quando você estiver diante do rei, lembre de mim. Fale para o rei. Mas o copeiro, ele esquece. E ainda bem que ele esqueceu. Porque se naquele momento ele fala de José, e o rei o retira da prisão e leva para o palácio, provavelmente José seria o padeiro ou o ajudante do copeiro. Mas não era o momento, porque Deus tinha um propósito para a vida de José. E o texto vai dizer que José, ele fica mais 2 anos na prisão. E em certo momento, José, ele vai dizer: poxa, eu sou hebreu, me tiraram do meio do meu povo, me colocaram numa prisão e eu não devo. Provavelmente gerou uma indignação ali no coração de José. Então José não estava preparado para aquele momento. José não estava preparado para ser levado diante do rei. Precisou mais 2 anos. E na nossa vida é assim. Porque Deus, ele conhece o nosso coração, ele sabe o momento certo para nos dar. Para colocar diante de nós a promessa que ele tem. Você crê que tem uma promessa do Senhor? E ele permanece ali mais 2 anos, naquela prisão, e Deus tem o abençoado naquele lugar. E certo dia o rei, ele tem um sonho. Ele sonha com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e depois ele vê as vacas magras comendo as gordas. Depois ele tem outro sonho onde ele vê espigas bonitas, espigas mirradas, e as mirradas comem as boas e bonitas. E ele fica intrigado, e ele chama os magos, os encantadores, para revelar aquele sonho, e ninguém consegue revelar. E aí o copeiro lembra de José. Olha, tem um homem lá na prisão, que ele revelou o meu sonho, o sonho do padeiro, e realmente aconteceu. E o rei diz: olha, traga ele para a minha presença. E o texto vai dizer que José, ele faz a barba, ele toma um banho, ele veste uma roupa nova, porque não era qualquer um que ia diante do rei. Eram os escolhidos, eram os mais importantes. Até a esposa do rei, ela tinha que pedir permissão para ir diante do rei. E José, ele tem a oportunidade de estar diante do rei. Ele foi esquecido durante muitos anos naquela cadeia. De repente, aquelas pessoas que ele conviveu naquele tempo na casa de Potifar tinham esquecido de José. Mas eu tenho certeza que José, ele tinha uma convicção no seu coração de que Deus não havia o abandonado, que Deus estava com ele em todo aquele tempo. E Deus está conosco em todo o tempo.
mesmo que você ache que as pessoas te abandonaram, mesmo que você ache que as pessoas não se importam mais, mas Deus, Ele se importa e Ele está cuidando de cada detalhe. Deus, Ele é o maior interessado em nos abençoar. Ele é o mais interessado em cumprir a promessa que Ele tem na nossa vida. Mas como eu disse, é um processo. E nós precisamos permanecer. E nem sempre é fácil. Eu sempre digo, para aqueles que eu tenho oportunidade de falar, e como pastor, como líder, eu sempre tenho dito e incentivado a aproximação com Deus, a intimidade com Deus, a busca, o tempo com Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, a nossa sensibilidade, ela fica maior. Nós conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo e tomar a decisão mais assertiva. Ontem eu estava conversando com a Anaísa de uma oportunidade que surgiu. Uma oportunidade que aos meus olhos era boa. Uma oportunidade profissional, onde eu poderia crescer. Uma oportunidade que eu estudei, trabalhei na área, tive experiência para exercer, com salário melhor. E aí nós conversamos, mas será que é a vontade do Senhor? Será que esse é o propósito que o Senhor tem? Será que isso vai ser bom para aquilo que Deus tem para a nossa vida, para a promessa que Deus tem para a nossa vida? E nós sabemos da promessa que Deus tem para a nossa vida. Mas muitas vezes, nós somos assediados para aquilo que parece aos nossos olhos bom. Mas se nós tivermos a sensibilidade do Espírito Santo, nós vamos sempre tomar a decisão certa. E José, ele tomou as decisões certas, porque ele tinha convicção da sua promessa, ele tinha convicção de que Deus estava com ele, de que Deus estava o ajudando, o auxiliando, porque ele prosperava, porque Deus o abençoava, e ele se destacava onde ele estava, independente das circunstâncias. Às vezes Deus nos coloca em lugares que a gente não entende, mas ali Deus quer trabalhar em nossa vida, ali Deus quer trabalhar no nosso coração. E eu disse que eu trabalhei quase 5 anos no sistema penitenciário, e eu lembro de momentos ali, trabalhando numa galeria, com criminosos, e eu perguntava para Deus, Deus, por que o Senhor me colocou neste lugar? Com experiência em outras áreas, onde as portas foram fechadas e Deus me colocou naquele lugar. A única porta que se abriu foi aquela. E eu perguntava a Deus, por que o Senhor me colocou neste lugar? E um dia Deus falou ao meu coração, chegue mais cedo, renda o seu plantão e ore por cada cela. Ore por cada homem aqui, independente do que eles fizeram, independente da maldade, porque o que gera no coração de muitos poderiam morrer, porque ali tem todo tipo de criminoso, mas Deus falou ao meu coração, ore. E eu chegava mais cedo e começava a orar
sobre cada cela, sobre a vida daqueles homens, pedindo as bênçãos do Senhor, pedindo que o Senhor transformasse. E aquele dia começou a ser diferente, e aqueles plantões começaram a ser diferentes, porque é uma loucura, há uma movimentação muito grande, e há um estresse muito grande, e nas outras galerias estavam tudo pegando fogo, uma loucura, e na minha galeria estava tranquilo. E os coordenadores, chefes de segurança, abismados e dizendo: olha, vamos tomar cuidado, porque quando tem muito silêncio na cadeia, algo vai acontecer. Mas eu sabia que era Deus movendo naquele lugar. E Deus foi me dando oportunidades para falar do amor dele. E ali eu vi homens sendo transformados. Ali eu vi homens onde Deus começou a cumprir as suas promessas, e aquilo alegrava o meu coração, e Deus foi me dando entendimento do propósito que Ele tinha naquele lugar. Claro, além de trazer o sustento para minha casa, mas tinha um propósito maior naquele lugar. José, ele recebeu muito mal. Seus irmãos o traíram. A mulher de Potifar também fez mal para José. Ele foi parar numa prisão, e uma prisão, ela gera mal também, ela faz mal. Mas tudo isso foi fortalecendo o coração de José, foi preparando José para tudo que o Senhor tinha para a vida dele, foi preparando José para uma grande obra que Deus tinha para fazer. E agora José está diante do rei, e o rei diz: olha, eu fiquei sabendo que você interpreta sonhos. E ele diz: o meu Deus, Ele vai dar a interpretação desse sonho. E José diz: olha, as 7 vacas gordas são 7 anos de abundância. As 7 espigas boas são 7 anos de abundância. Mas as vacas magras e as espigas mirradas são 7 anos de seca. E ele diz: olha, você tem que levantar uma pessoa para que durante esses 7 anos guarde 1/5 de toda a colheita. Construa um celeiro grande e armazene durante 7 anos a 1/5 parte de tudo que for produzido no Egito. E o rei olha para José e diz: esse camarada é você. Não tem pessoa melhor que você, porque Deus estava com José. E Deus começa a fazer algo extraordinário. E José se torna governador do Egito. Aquele menino, aquele adolescente que foi jogado numa cova, que foi traído pelos seus irmãos, agora ele é o governador do Egito. É o segundo mais poderoso do Egito. E durante 7 anos, ele guarda a 1/5 parte. E quando se passaram 7 anos, houve fome, houve miséria em todos os cantos do mundo. E ficaram sabendo que no Egito havia comida, e eles foram. E José teve a oportunidade e o privilégio de poder servir. E abençoar muitas vidas.
A minha conversão foi com 17 anos. E eu achava que Deus não tinha promessa para mim. Na verdade, eu achava que Deus nem se importava comigo. Num complexo de inferioridade gigantesco, onde meu pai dizia que eu não ia ser nada. E eu acreditava naquilo. E eu olhava para Deus e dizia: Deus, Ele não se importa comigo. Eu sou tão insignificante. Deus tem pessoas muito mais importantes para se importar. Como Ele vai se importar comigo? Mas quando eu me rendi aos pés do Senhor e entendi que Deus olhava para mim de forma individual, que Ele tinha uma promessa para a minha vida. E um dia Deus me disse: você será o pastor das minhas ovelhas. E eu dizia para Deus: Deus, mas eu nem sei falar direito. Como que eu vou ser pastor das suas ovelhas? E houve um processo. Houve um processo onde Deus foi trabalhando na minha vida, foi desenvolvendo algumas coisas, tirando alguns complexos. Deus foi me ensinando muitas coisas. E Deus, Ele quer nos ensinar muitas coisas, para que as promessas do Senhor, elas possam se cumprir. José, ele não pagou o mal com o mal, mas ele pagou o mal com o bem. Os seus irmãos haviam o traído, e naquela recessão, os seus irmãos ficam sabendo que no Egito havia comida, e eles vão até José, até o Egito. E quando eles chegam, José os recebe. José os reconhece, mas eles não reconhecem a José. Porque quando eles jogaram José naquele poço, José era um homem simples, mas agora José é o governador do Egito. É um homem importante. José poderia ter castigado os seus irmãos, até matado. Mas ele age de compaixão. E quando os irmãos ficam sabendo, eles começam a dizer: nós merecemos a morte, nós fizemos o que era mal. Nós fizemos muito mal para você, José. E ele diz: não se preocupe. Não se preocupe, porque eu vou abençoar a vida de vocês. E o texto vai dizer que o faraó fica sabendo daquilo e ele diz: José, traga a sua família e eu vou dar terras para eles, e eles serão abençoados neste lugar. Porque havia uma promessa também sobre a vida de Jacó, uma promessa de descendência. E a palavra vai dizer que a descendência de Jacó, ela não se encerrou ali, ela prossegue. Porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E Deus trabalhou algo também no coração do José, porque ele poderia ter guardado muita amargura no seu coração em todo esse processo. Quando ele foi governador do Egito, ele já tinha 30 e poucos anos. E quando ele foi jogado na cova, ele tinha 17. Então, um longo período, onde ele poderia ter guardado mágoa, marcas no seu coração. E muitas vezes na nossa trajetória, nós guardamos marcas. Coisas que a gente não consegue perdoar. Coisas que nos travam e nos impedem de avançar.
Mas quando nós entendemos que Deus, Ele quer cumprir uma promessa na nossa vida, a gente começa a agir de forma diferente, a gente começa a liberar perdão, a gente começa a agir de forma diferente. Em Gênesis 41, a partir do versículo 51, vai dizer que José, ele teve filhos no Egito. Um filho chamado Manassés e um chamado Efraim. Manassés, ele traz uma referência para fazer esquecer. Deus trabalha na vida de José para que ele esqueça o mal que foi feito. E Efraim quer dizer próspero, prosperidade. Nós vamos ser prósperos, nós vamos avançar quando nós esquecermos o mal que fizeram para nós. Quando nós esquecermos o mal que fizeram para nós, que nos trava, que nos bloqueia. O Senhor nessa noite, Ele quer restaurar os nossos corações. Ele quer que venhamos a jogar tudo aquilo que nos trava, tudo aquilo que nos bloqueia, nos pés do Senhor. Que possamos esquecer todo o mal, toda a traição. Que coloquemos aos pés do Senhor, para que possamos ser prósperos, para que possamos avançar rumo ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. Porque, como eu disse no início, nós fomos criados para vencer. Nós fomos criados para avançar. Nós somos criados para fazer a diferença onde estivermos. Quando José ele foi exaltado, ele não se vingou, porque o coração dele havia sido trabalhado. José ele abençoa, ao invés de amaldiçoar. José ele abençoa, porque ele entendeu o seu propósito. Se o copeiro tivesse lembrado de José 2 anos antes, José não teria sido governador do Egito. E a promessa do Senhor não teria se cumprido. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas. Mas nem sempre é fácil aguardarmos esse tempo. Nós vivemos numa geração de ansiedade, uma geração rápida, com informações rápidas. Eu li um livreto há muitos anos atrás, e o título desse livro é Geração que Desaprendeu a Orar. O autor vai dizer que antigamente os filhos saíam e as mães ficavam preocupadas e elas se colocavam de joelhos e oravam e diziam: Deus, guarda meu filho e traz ele para casa em segurança. Hoje as mães pegam o celular e o WhatsApp e já sabem a informação do filho. Antes o agricultor, ele ia plantar, ele orava e dizia: Deus, manda chuva no tempo certo. Hoje entramos no Google e a gente sabe a meteorologia. Uma geração rápida, mas uma geração que tem menos tempo para Deus. Nós fomos criados para vencer. E para vencermos,
Nós temos que crer e confiar que Deus ele tem o controle da nossa vida. Confiar e crer que Deus está conosco em todos os momentos, mas é necessário um processo de transformação, um processo onde Deus vai trabalhar algumas coisas na nossa vida. Além de José abençoar a vida de muita gente, levando o mantimento, a promessa do Senhor se cumpre em relação à descendência. A descendência continua. E Jacó, já velho, ele chama José e chama os netos Manassés e Efraim, e ele os abençoa. Ele diz: olha, a nossa geração, ela vai prosseguir. A nossa geração, ela não vai se encerrar aqui. A nossa geração, ela vai prosseguir. Porque havia uma promessa sobre a vida de Jacó. Havia uma promessa sobre a vida de José. Há uma promessa sobre as nossas vidas. Às vezes você chegou aqui já não crendo mais numa promessa, questionando a Deus de que está demorando, que está difícil, mas o Senhor ele quer te levantar, Ele quer te restaurar. Às vezes há algumas cadeias que te prendem, que te paralisam, mas o Senhor tem algo poderoso e especial para a sua vida. E você pode fazer a diferença onde você estiver. De repente você não vai ser governador ou uma autoridade importante, mas você vai ser uma autoridade onde você estiver. Através da sua vida, através do seu testemunho, através da sua palavra, através de um abraço, você pode fazer a diferença, porque Deus tem uma promessa sobre a sua vida. E através da sua vida, Deus pode cumprir promessas também em outras vidas. Então deixe ser usado. Creia que o Senhor tem promessas, creia que o Senhor tem um propósito para a sua vida. Domingo eu tive a oportunidade de levar a palavra ali para os moradores de rua, e eu falei sobre José. Eu falei que eles foram criados para vencer. Muitas vezes a sociedade já não acredita mais, a sociedade exclui, mas o olhar de Deus é diferente. O olhar de Deus para a nossa vida é diferente. O olhar de Deus aos meus 17 anos para mim foi diferente. E se você crê, independente das circunstâncias, se eles naquele domingo creram, Deus pode fazer coisas extraordinárias sobre aquelas vidas. Fique de pé.